Então, galera do Multiverso Subcultural, aqui quem tá falando é o Patolino, estamos aqui para mais um podcast. Novamente, né, voltando aqui depois de um bom tempo, né, eu estava há um bom tempo fora daqui da internet, desse podcast, né, principalmente. Deixa eu ver aqui quanto tempo mais ou menos eu estava. Acho que eu estava uns 3 meses, mais ou menos, ou mais, eu acho que mais, né. Deixa eu ver aqui. Vai demorar pra carregar, né? Eu vou seguir aqui fazendo podcast, que geralmente eu gravo os podcasts tudo numa tomada só, né? Praticamente, né? 2 de julho foi o último podcast que eu postei, né? Se eu postei 2 de julho, quer dizer que eu gravei esse podcast antes, né? Eu acabei gravando o podcast antes. Então, faz muito tempo, acho que faz mais de 3 meses que eu tô fora de gravar podcast, né? Eu tô totalmente desgastado, né? Eu sou uma pessoa que estava, né? Desgastado e, tipo, não tenho o que fazer, sabe? Eu tava com burnout, eu acredito que eu tava com burnout, né? Estou tentando me recuperar, né? Estou me recuperando. Comecei um tratamento há pouco tempo, né? Há menos de um mês, se eu não me engano. E tô indo, né? Tô indo, tô vendo como as coisas estão, né, nesse momento. E tô pegando essas coisas, tô pegando o estado das coisas e tô tentando reverter, né? Tô tentando melhorar. Algumas eu tô tirando, né? E uma delas é o cansaço, né? O cansaço. Eu tô com burnout, eu já tive burnout aí em 2020, né? Por conta de acúmulo de função, acúmulo de muita coisa, né? E burnout não tem muito o que fazer, cara. É só remediar, sabe? Tomar remédio e recuperar, sabe? Tomar remédio e recuperar. É isso aí que rola no burnout, né? Hoje é um dia de chuva, né? Tá marcando chuva, tem muita ventania aqui próximo, aqui na região onde eu moro. Estava previsto chuva no período da madrugada, no período da manhã e durante o dia todo, mas até agora não choveu. Eu acredito que vai chover amanhã, né? Que é dia que eu vou, é o dia que eu vou fazer uma prova, né? Pois bem, né? Tô aproveitando esse dia de folga aqui que não tem nada pra fazer. Aliás, tem muita coisa pra fazer, mas pra mim é um dia de descanso, né? Um dia que eu tô acostumado a descansar, né? Que eu tiro pra descansar, eu dou valor a esse dia pra poder fazer coisas que me tragam prazer, né? Tento não lidar com trabalho, né? Eu até trouxe trabalho pra casa, mas eu não vou fazer isso, eu não vou tocar em trabalho hoje, né? Mas amanhã, talvez sim. Vamos ver. Talvez sim. Eu não sei, assim, eu vou. Como agora eu tô ajustando os meus horários, né? Eu já troquei meu horário 3 vezes. Horário de trabalho 3 vezes. E a coisa mais cansativa que tem é
trocar o horário de trabalho, sabe? Até tu se adaptar, tu leva mais ou menos um mês, né? E eu, em menos de um mês, acabei trocando umas 3 vezes, né? E por isso que tá me dando essa canseira, né? Mas essa já é a terceira semana, mais ou menos, que eu já tô fazendo esse mesmo horário fixo de trabalho, né? E eu tô tentando me acostumar, né? Eu tô entrando no ritmo, né? Tô entrando no ritmo pra não cansar. Mas estou exausto, né? E eu tô fazendo esse podcast só pra voltar. Eu tô aqui com meu chá do lado, como sempre. Mas desta vez eu tava comendo amendoim, sabe? Eu tô comendo amendoim aqui do lado. Aqui do lado tem uma caneca de amendoim e me deu aqui um pouco de tosse, né? Mas vamos lá então, vamos lá. A primeira coisa que eu tô fazendo nesse momento, a partir desse momento, é descansar, né? É o descanso, que eu tô tentando prezar pelo descanso. Tô tentando fazer algumas coisas aleatórias que eu já gostava de fazer, como gravar aqui, ó, podcast, como eu faço. Né? Eu tô. Agora eu tô voltando, né? Por enquanto, até esse ano, até. Já estamos quase no final do ano, né? É impressionante como o tempo passa muito rápido. Esse ano, principalmente, passou muito rápido. E não deu tempo de ajustar muita coisa, não deu tempo de fazer muita coisa, né? Então, por enquanto eu tô prezando em descansar, tô prezando em terminar o meu trabalho final, né? Eu tenho um TCC para fazer, né? E eu tô tentando terminar esse TCC, eu já tenho meio que tudo alinhado ali, né? Mas a falta de vontade de fazer, né? O tesão para fazer esse tipo de coisa não me vem, não aparece, né? É um impeditivo. Tô voltando também a trabalhar com vídeo, com a parte de design, que é uma coisa que eu trabalhava em segundo plano, né? E é uma coisa que me trazia dinheiro e eu pretendo que isso me traga dinheiro, né, daqui a um tempo, né? Como já tá me trazendo alguns recursos agora, nesse momento, aliás, há uns meses atrás, né? E outra coisa que eu acabei não contando aqui foi a questão das redes sociais, cara. Eu larguei algumas redes sociais há alguns anos e faz muito tempo que eu não entro lá, sabe? Faz muito tempo. Uma delas é o Instagram, cara. Eu tô há uns 3 anos, mais ou menos, sem mexer no Instagram, né? Eu não sei o que tá ocorrendo lá, não sei como tá funcionando mais. Até agora, eu tô pensando o que fazer com o Instagram, né? Mas é coisa relacionada a trabalho, né? Nada pessoal, sabe? E a única rede que eu uso nesse momento é meu WhatsApp e o Facebook, no momento, né? Twitter, larguei há muitos anos, cara, quando começou aquela loucura mesmo, eu acabei deletando, né? E tô sendo uma pessoa que não trabalha, sabe, com Twitter, tô
não tá propagando alguma ideologia ou propagando coisas relacionadas à direita ou à esquerda, se tu não é um veículo de comunicação, né, você acaba endoidando ao mexer lá, ao ficar no ambiente do Twitter, né. Reddit também eu tô usando bastante, foi acho que uma das redes sociais que eu mais usei nesses últimos anos, né, e muito mais nesses últimos meses. Mas a questão do Twitter, se tu já não for uma pessoa doente, sabe? E tu acabar entrando lá, né? E levando aquilo a sério, você vai acabar enlouquecendo, né? Endoidando, né? Sabe? Ou até com problemas. Se você é uma pessoa normal, né? Que quer usar o Twitter, você pode acabar com problema de ansiedade, de depressão, né? Por conta de apenas notícias ruins, né? Ficar no Trend Toppings ali, eu não sei como é que se chama aquela aba, onde fica as coisas mais faladas, as coisas mais conversadas do Twitter naquele momento, né? Voltar a trabalhar com vídeo, né? É uma das minhas propostas, né? Também tentar atualizar minhas redes sociais, pegar essas redes sociais, aí tentar profissionalizar elas, mas primeiramente eu tenho que terminar essa droga de TCC que eu tô enrolando há muito tempo e já tá me dando desgaste só de pensar. E está me dando só dor de cabeça, sabe? E o descanso também, né? Eu tô precisando de descansar nesses últimos dias, né? Então, né? Então, principalmente nesse último ano, né? Nesse ano atual, aliás, né? Nesse ano atual, houve muita mudança na minha vida, sabe? Nos últimos meses, né? Principalmente, houve muita mudança na minha vida. E eu tô bem feliz, tô bem legal, tô no meu melhor momento, né? Tirando o cansaço, se eu pudesse tirar esse cansaço mental que eu tô tendo agora, né? Se eu pudesse tirar esse cansaço mental, eu ficaria bem melhor. Eu ficaria 100%. Né? Houve obras, né? Eu não lembro se eu falei isso em algum podcast, alguma coisa assim, mas houve obras no lugar onde eu moro, na minha residência, né? E ficou tudo legal, tudo positivo. Deu um up na casa, tirou alguns problemas que eu estava tendo, principalmente com relação a chuvas, né? Principalmente com relação a chuvas, a ventos, goteiras e outras coisas aí, né? A melhora foi muito radical, foi muito boa, muito interessante, né? Minha recuperação também, né? Eu acabei me recuperando esse ano. Eu acabei. Esse ano eu tirei 2 sisos, né? Me cansou bastante. Né? A retirada desses sisos me deu muito problema. E como eu já tinha lido, né? Como eu tinha lido há algum tempo atrás, né? A cirurgia de siso é bem perigosa, cara. A pessoa pode até descansar em paz, né? Por conta de uma cirurgia de siso, cara. Uma cirurgia de siso.
se não tiver o maior cuidado, né? Se não tiver o maior cuidado, tu acaba indo pra vala. E me trouxe muito problema, cara. Tive muito problema, eu tive febre, eu tive que tomar muitos remédios. Tive que tomar muitos remédios, até demais, sabe? Tomei remédio até demais. Eu fiquei bem ruim, né? Eu ia fazer esse tratamento aí pelo SUS e por outro, por um programa do sindicato, sabe? Mas eu fiquei com medo, sabe? Eu tenho medo do SUS, sabe? Eu tenho medo do SUS, realmente. Aprovo, acho maravilhoso, sabe? Ter o SUS, ter as tais UPAs e... Como é que é o nome? UBAI, né? Alguma coisa assim. E espero que elas funcionem melhor cada vez mais. Né? Espero que funcione cada vez mais, tenha mais recursos. Mas eu tive medo de tirar, de fazer essa recuperação, né, dos sisos aí pelo SUS. Então eu paguei um médico, né, um médico aí muito bom, um médico do mercado. E mesmo assim eu tive problemas. Imagina um SUS, cara. Eu não, assim, sabe? Imagina se eu fosse pelo SUS. Se eu tivesse esperado a universidade de odontologia me chamar para fazer essa mudança, sabe? E eu sofri demais, cara. Esse- Eu ia ser pior, sabe? Ia ser muito pior. Né? Tanto a recuperação dos sisos quanto a recuperação mental e física, né, que eu tive, que eu acabei tendo esse ano, né, a recuperação mental, né, eu recuperei e voltei com burnout, mas agora eu tô tentando recuperar novamente, né? E a física não tem o que fazer, cara. Às vezes a gente cansa, mas descansando, ficando paradinho, deitado, assistindo um filme, fazendo uma coisa legal, sabe? A gente acaba recuperando. Eu acho que dentro dessas, a recuperação física é a recuperação mais fácil. Eu acabei fazendo uns cursos desse ano. Esse ano eu acabei fazendo alguns cursos e eu estive envolvido nisso, nessa questão de cursos, de pós-graduação, de cursos livres, né? Tem mais um curso aí para fazer, né, que eu acabei passando, né? Vamos ver como é o curso. Parece ser muito bom. É um curso aí de uma instituição financeira e que é para a área, né, que eu já estou atuando há muito e muito tempo. Esses cursos também me cansaram, né? Eu acabei deixando alguns parados. Teve um dos cursos que eu acabei fazendo só lá no final. Eu acabei lembrando de um outro curso aqui, cara, que eu fiz. Acabei lembrando de um curso que eu fiz e, e não atualizei no currículo que eu sempre atualizo. Né? Então esse ano mais ou menos eu fiz acho que uns 3 cursos, né? Três cursos livres. Assisti, fiz, participei assistindo, né? É óbvio. De umas 5 palestras, vamos dizer assim, né? 5 palestras, encontros, seja lá como vocês gostam de chamar. E trabalho, eu tive muito trabalho, cara. Tive muito trabalho esse ano, cara. Eu trabalhei que nem cachorro, cara. Até agora eu trabalhei que nem cachorro, sabe? E principalmente porque o salário aumentou, então
as pessoas ficam com inveja, né? Eu tenho um trabalho fixo mesmo, né? E eu tenho outros trabalhos alternativos. Nesse trabalho fixo, eu acabei dobrou o meu salário, sabe? Quase triplicou. Vamos dizer, não, dobrou. Praticamente dobrou o salário. E vocês sabem que as pessoas ficam com muita inveja, né? As pessoas ficam com muita inveja porque para elas não teve o aumento de salário, né? Então eles acabam jogando tudo que é tarefa, né, nas mãos de quem faz, né? Então a pessoa que faz é a que mais sofre nesse tipo de trabalho, né? Então eu trabalhei muito, cara, que nem cachorro, cara. Muita coisa, muita coisa mesmo. E eu consegui voltar, aliás, eu tô voltando aos poucos a fazer meus trabalhos terceirizados, sabe? Fazendo meus trabalhos, alguns trabalhos que eu já fazia antigamente, né? Eu estou voltando a fazer de uma forma totalmente diferente, né? Eu estou estudando um pouquinho daquela questão do One Person Business, né? Se eu não me engano, né? Que tá meio que viralizando, né? Viralizando de uns tempos pra cá, que é aquele negócio de um homem só. E eu estou estudando, estou entrando nesse ramo aí, né? Estudando esse ramo já há algum tempo, aos pouquinhos, né? Para ver como funciona e o que eu posso fazer e qual vai ser a melhor forma de fazer isso aí, cara. Fazer esse tipo de trabalho, sabe? E dar valor, né? Principalmente dar valor ao meu trabalho e diminuir a minha carga de trabalho fixa, né? A carga de trabalho fixa, que está diminuindo já há algum tempo, né? Em relação a minhas posturas, os meus pensamentos, né? Eu tive mudança de postura esse ano, né? Eu mudei um pouco, não tô radicalizando, sabe? Eu não sou aquela pessoa bipolar que eu gosto de café, amanhã eu já não gosto mais de café. Hoje eu gosto de comer amendoim, tomar guaraná e comer amendoim. Amanhã literalmente, né? Eu não quero nem saber disso. Eu nunca nunca gostei de guaraná com amendoim, sabe? Esse tipo de pessoa. Não, não é isso aí. Mas foram questões bem internas que eu tive, né? Principalmente depois da terapia. Eu já tive uma primeira sessão de terapia e eu já tô tentando fazer a próxima, sabe? Uma próxima mudança de... Quer dizer, uma próxima consulta, né? De terapia para poder mudar mesmo, né? Mudar algumas coisas que eu não... coisas que eu já trabalhava há muito tempo e não conseguia colocar em prática, sabe? Não conseguia melhorar, sabe? Uma dessas coisas aí é a voz, a questão da voz, a questão lá do falar em público, né? Que é uma coisa que eu já falei aqui em outros podcasts. A questão de organizar minhas coisas, né? Eu sempre fui muito bem organizado, mas ultimamente eu tenho sido muito mais organizado, não só comigo, mas também no trabalho, né? Tô quase organizando as pessoas, organizando as coisas que as pessoas fazem.
questão também de gostar de pessoas, né? Eu gostava de algumas pessoas, só que eu comecei a me tocar que essas pessoas me faziam mal. E estavam me fazendo um mal grande, sabe? Um mal grande mesmo, sabe? E eu não conseguia me desvencilhar dessas pessoas e nesse ano eu acabei. No ano passado, sim, algumas pessoas. Acabei me desvencilhando de algumas pessoas, né, que me fizeram bem também. Não eram pessoas próximas, mas só por não estar mais próxima delas, sabe, já foi um. Parece que foi um tijolinho que eu tirei de uma parte do meu corpo. E eu- esse ano teve uma carga pesada que eu tive que tirar. Eu acabei tirando uma carga pesada e, cara, me sinto muito bem, me sinto maravilhoso, me sinto tudo de bom, sabe? E pra mim foi ótimo essa mudança. Aí entraram mais pessoas boas, né? Ao mesmo tempo que esse tipo de pessoa saiu da minha vida, outras pessoas boas acabaram entrando na minha vida, sabe? Outras pessoas boas, maravilhosas acabaram entrando na minha vida. Então essas pessoas que saíram aí já tiraram um peso. Eu gosto de viver, eu sempre gostei de viver em paz, sabe? Sempre, eu nunca gostei daquela loucura, um monte de gente me procurando, um monte de gente me chamando, um monte de gente ligando pra mim, entrando em contato, sabe? Eu sempre gostei de viver tranquilo, sabe? No meu tempo, fazendo as coisas no meu tempo, como devem ser feitas, né? Tratando aos poucos com as pessoas, né? Tratando aos poucos. E assim que vai ser daqui pra frente, né? É uma coisa que eu já tô planejando. Eu planejei há muito tempo e está dando certo, né? Muita coisa que a gente planeja na nossa vida, a gente acaba não conseguindo fazer de um dia pro outro, cara. Quase nada se faz de um dia pro outro, né? Então você tem que planejar, tem que insistir um pouco e tu vai ver que vai dar certo daqui a um tempo, né? Daqui a um tempo isso vai dar certo. Consegui, né, ir pra academia praticamente todos os dias, de maneira tranquila, sabe? Tô conseguindo, parece, moldar o meu ambiente, que é uma coisa difícil de fazer. Eu digo ambiente em relação do trabalho, em relação da minha vida pessoal, né? E de outros lugares que eu vou, em todos os lugares que eu vou, assim, consegui mais ou menos moldar para ser um lugar bom de estar, sabe? Um local maravilhoso de estar, sabe? E cultivar pessoas, né? Cultivar, não sei se essa seria a palavra correta, né? Cultivar, mas vamos botar cativar. Então, né? Cativar eu sei que é legal. Então eu consegui fazer essas tarefas de academia, de exercícios todos os dias. E me fez muito bem, tá me fazendo muito bem. Os dias que eu tô mais cansado, eu faço uma folga, acabo não indo, fazendo alguma outra atividade que eu tenho que fazer, né? Porque eu acabei eu li em algum lugar que muito exercício físico, principalmente para mim, né, que já tô há alguns anos treinando, né, eu não tomo aqueles
remédios, né? Injeções para ficar forte, mas eu já tô há muito tempo, já tô há bastante tempo treinando, há mais de 2 anos, né? Sem contar uns outros anos aí que eu já venho treinando, treinava 1 ano, 2 e parava, mas agora eu ando treinando seguido e quase todos os dias, né? Pois bem, como eu já falei também, eu tô ganhando mais, acabei ganhando mais, né? Tendo um pouco mais de trabalho, mas eu acabei ganhando mais. Outra coisa que me fez muito bem foi que eu tenho um PC, eu acabei montando um PC novo. O PC aqui totalmente novo. Ainda tá chegando peças, tá chegando algumas coisas que eu comprei, sabe, para detalhar, para melhorar aqui a ventilação, algumas mudanças, né? Então por enquanto tá ok, cara. Eu tô com um PC legal. Tô com um PC legal aqui para poder fazer minhas coisas, né? Principalmente meus trabalhos. Não tô mais inseguro, né? Que eu tive um computador que eu usei por... Cara, eu acho que foram 13 anos. Eu acho que foram 13 anos, que foi um i5 lá da primeira geração. Um Intel i5 da primeira geração. Ele tá guardadinho, né? Agora eu vou ver o que dá pra fazer com ele, mas eu deixei ele guardado como relíquia, né? Um troço passou 13 anos funcionando. Raramente, não deu problema, nunca tive problema, e os problemas que eu tive foram com outras peças que eu inseria nele, tipo, acho que SSD eu não tive problema, acho que memória eu tive problema, e algumas coisinhas pequenas, assim, sabe, adaptadores, coisas do tipo eu tive problema, né? Mas é um computador muito antigo, né, que poderia estragar a qualquer momento, né, e nesses últimos anos eu andei com pouco dinheiro, cara, com pouquíssimo dinheiro. E eu não tinha condições de comprar um computador, sabe? Computador decente, sabe? Computador um pouquinho atual. Atual que eu digo, um computador de uns 5 anos pra cá, né? Sei lá, vamos botar uma placa, um processador de uns 2 anos atrás. Eu não tinha dinheiro pra comprar, sabe? Não tinha dinheiro pra comprar, né? Esse tipo de coisa, não me sobrava. Eu acabei optando por uns anos atrás a comprar um tal Xeon, ou Xeon, né? Até antes mesmo desses YouTubers começar a divulgar essas peças, eu acabei comprando para testar, né? Eu vi que tinha uns kits chineses muito baratos, né? Estavam muito baratos, estava dentro da minha conta ali, que eu tinha no bolso. E eu acabei comprando para testar, né, e para substituir aquele computador que eu tinha, né, um Core, um i5. Eu acabei comprando um Xeon com mais ou menos uns 20 threads, mais ou menos, sabe? E, e ficou legal, cara. Funcionou legal, legal por muito tempo. Ele tem uns probleminhas ali que, para quem sabe montar, para quem... Eu fui técnico em informática há 15 anos, mais ou menos. Aliás, mais ou menos não, né? Por uns 15 anos eu fui técnico e para mim esses problemas que essas peças têm não me deixam revoltado, sabe? Não me deixam frustrados, não me atrapalham, porque eu consigo resolver, sabe? Eu já consegui resolver e deixo funcionando até estragar, sabe?
Então, esses Xeon que eu comprei aí funcionou tranquilamente por muitos e muitos tempos, sabe? Me tirou do barro praticamente, né? Eu consegui fazer tudo que eu fazia aí. Aliás, tudo que eu já queria que eu fazia, sabe? Tudo que eu fazia e coisas a mais, né? Por ser processadores, SSDs, memórias mais robustas, né? Eu consegui jogar meus joguinhos, os jogos que eu gosto, consegui editar as coisas que eu gosto, né? Fazer os trabalhos que eu faço. E essa foi a vantagem, sabe? Por mais ou menos, não tinha imposto. Naquela época, quando eu comprei, não tinha imposto. Não tinha aquela taxação da remessa conforme e entre outras. Então eu acabei pagando mais ou menos 350 pila, né, em memórias, processador e placa mãe. E o resto eu tudo tinha aqui. E esse foi o melhor momento, cara, da minha vida. Sabe? Um dos melhores momentos da minha vida, que eu tô conseguindo fazer, levar as coisas, né, de um ótimo modo, sabe? De um ótimo, com tudo a mais ou menos 100%. Outra questão que eu queria abordar aqui é sobre o cansaço mental, sabe? Sobre o cansaço mental. Eu já falei que tô prezando pelo descanso, né? Minha meta aqui em primeiro lugar é descanso, sabe? Eu pareço um vagabundo falando, mas não é. Não é coisa de vagabundo, é uma coisa extremamente séria. E é uma coisa que eu vejo muita gente passando por isso, sabe? Eu vejo muita gente passando por isso. Eu sei porque, como eu trabalho com pessoas, muitas pessoas me comentam. E mais os vídeos do YouTube que acabam aparecendo pra mim. Isso aí acabou virando um nicho de um, sei lá, do ano passado pra cá, vamos dizer assim, né? Você pode encontrar você encontra muitos vídeos com aquele título. Tenho 30 anos e não tenho nada. E você vai ver o vídeo da pessoa, você percebe que a pessoa fala bem, a pessoa ela não tá morando num lixão, sabe? Ao contrário, ela tá morando numa casa muito mais organizada, sabe? Numa casa bem organizada, pelo menos é o ambiente ali que aparece no vídeo, né? A pessoa tá morando numa cidade boa, sabe? Talvez boa para negócios, boa para procurar trabalho, para, sabe? Para conseguir avançar no que ela quer. Terceiro, a pessoa tá gravando um vídeo, sabe? Até porque as pessoas que passam mesmo por esses problemas, elas não estão gravando vídeo. Muitas delas estão escondidas. Muitas pessoas de 30, 40, 50 anos aí que dizem que não tem nada, que não conquistaram nada. Muitas dessas pessoas, sabe, tu percebe que é uma coisa mental, sabe? Aliás, muitas dessas pessoas que eu conheço pessoalmente, né, essas pessoas estão escondidas, sabe? Elas estão... Até tem rede social, tem uma rede social ali, mas fico só stalkeando as pessoas.
colega de trabalho, ex-colega de aula, né? Fico só stalkeando ali pra ver o que que tá rolando, o que que tá acontecendo, mas elas estão lá escondidinhas, sabe? Estão bem escondidinhas lá na casa dela, na cidade delas, sem anunciar nada ali, sabe? Sem compartilhar nada, sabe? Eu sou totalmente low profile, mas a minha vida é bem movimentada, sabe? Eu, de uns 8 anos pra cá, não tenho tesão algum em ficar postando coisas da minha vida. Em Facebook, Instagram, seja o que lá, seja o que for. Fica postando stories. Eu gostaria que, sabe, de utilizar uma ferramenta que programasse esses stories, né, para eu não ter que ficar lá parando o meu dia para poder, em vez de descansar, sabe, ficar elaborando um post somente para dizer que eu tô vivo, que eu tenho alguma coisa, que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou comendo alguma coisa. Então, geralmente, a maioria dos meus posts não tem textão, não tem texto nem nada, é só um bom dia, boa tarde e a fotinho do que eu tô fazendo naquele momento. Não tem desgaste nenhum com rede social. Até porque eu já tive problema com redes sociais. Então, tudo que eu faço, tudo que eu elaboro, é tudo prezando pelo descanso, né? E outra questão aí sobre esses vídeos aí de pessoas sofrendo, de pessoas que não tem nada. Esses vídeos apareciam tanto que, numa época, ainda bem que foi uma época curta, eu acabei concordando com essas pessoas, sabe? Acabei concordando com elas. Eu até estava me sentindo uma delas. Eu estava me sentindo uma pessoa atrasada, sabe? Uma pessoa frustrada, né? Que uma pessoa problemática, sabe? Por não ter algumas coisas que as pessoas que talvez seja normal, vamos dizer assim, né, ter. Mas eu acabei vendo na minha trajetória a quantidade de coisas que eu acabei fazendo, né, e eu acabei me comparando, sabe? Se comparar é muito bom. Não ficar todo tempo se comparando como são as pessoas que vivem no Instagram, sabe? Me- eu acabei me comparando com pessoas que fazem um trabalho sério, sabe? Pessoas que trabalham sério, que são pessoas relevantes, vamos dizer assim, numa parte acadêmica, sabe? Na questão acadêmica. Eu vou dar um exemplo aqui, cara. Eu acabei me comparando com um rapaz que é administrador da secretaria do curso, né? Do, do curso, né? Do curso da universidade que eu estava. Né? É um cara genial, cara. É um engenheiro, sabe? É um. Não sei, talvez seja um PhD em alguma coisa, né? É um cara muito legal, um cara sempre de bom humor, sempre pronto para receber as pessoas que estão chegando ali, né? Ele para o trabalho dele para poder conversar contigo. E eu percebi, né, que esse cara ali ele faz somente o trabalho dele. E eu faço trabalho de 7 pessoas, vamos dizer assim. O que eu contei nos dedos, trabalho de 7 pessoas. Né? E eu fiquei me comparando. Será que esse rapaz, né, mesmo tendo todas as ótimas qualidades que ele tem, será que esse rapaz ele tancaria fazer tudo isso? Será que ele não cansaria? Será que
Será que ele está fazendo aqueles outros trabalhos a mais do que, né? Eu vi que não, cara. Então não dá pra tentar ser um Superman. Não dá pra tentar ser um herói, sabe? Não dá pra tentar ser uma coisa, né? Não dá pra tentar ser uma coisa e porque vai dar errado, né? Se tu não errar, quanto mais coisas tu estiver fazendo, muitas coisas eu sei fazer, só que não cabe a mim fazer porque não é a minha, não tá na minha designação, sabe? Aquele tipo de coisas. E as pessoas que deveriam fazer, elas não estão fazendo, sabe? Elas não estão fazendo. Então, sabe? Eu tô afunilando o tipo de coisa que eu tô fazendo, né? Eu estou afunilando para não bater biela, como se diz por aí, né? Não entrar em burnout novamente. Eu já tô tomando um remédio ali que também é bom para ansiedade, né? Atenção e outro tipo de coisa e tá me fazendo bem. E agora a questão é descansar, que nem a médica me disse. A médica já me deu muitas dicas ali, né? Bem a mais do que ela deveria ter feito, porque geralmente o médico ele só te dá uma receita ali, né? Carimba, assina a receita e te larga com uma receita e manda tu voltar daqui a um tempo. Tive que tomar uma água aqui do lado. Pois bem, então era isso. Tô me preservando e agora eu tô vendo por onde eu vou criar, né? Começar a fazer os meus trabalhos, né? Eu tô pensando em que tipo de conteúdo que eu quero que eu vou voltar a criar, né? O tipo de conteúdo que eu vou trabalhar, né? Isso pode levar um tempinho, pode levar até menos tempo que a gente espera. E hoje é um dia de folga, um dia de tranquilidade pra mim e é um dia que eu vou ver esse tipo de coisa, sabe? Que eu vou tocar nesse tipo de coisa pra ver o que eu posso fazer. E eu só voltei aqui novamente só pra dar as caras aqui nesse podcast, pra não parar. Mesmo não tendo nenhuma visualização, né? Até porque é óbvio que esse canal já caiu aqui em Shadowban há muito tempo, há muitos anos. E eu faço isso somente por prática, somente por diversão, somente por desabafo, somente por revolta, somente por hobby, por descanso, por prazer. Senão eu não estaria aqui nesse momento. E eu acho que era só isso que eu tinha pra falar. Eu agradeço a todos, muito obrigado, valeu e falou.